De volta à fantasia. Texto publicado no blog Para Além das Margens, de Sara Toledo. Esse texto foi escrito inicialmente em janeiro de 2016, depois que eu li A História Sem Fim, livro de Michel Ende. Na verdade, vamos encarar que eu não sei pronunciar o nome dele direito, tá? Então eu vou falar Michel Ende. Esse livro se tornou um dos meus preferidos. Eu já conhecia essa história pelo filme que passavam na sessão da tarde, mas obviamente a leitura é sempre diferente. E depois de ler o livro, eu escrevi esse texto que compartilhei naquela época e voltei a compartilhar agora no blog Para Além das Margens. Existe um momento em nossas vidas em que acreditamos em coisas extraordinárias. Criamos mundos fantásticos, imaginamos que o tanque da casa cheio de água é um mar gigantesco, que o terreno baldio da rua de trás é um estádio de futebol. Conversamos com amigos imaginários que podem ser pessoas como nós, mas também podem ser fadas, animais falantes, até extraterrestres. Há ainda quem acredite que Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa existem. À medida que crescemos, deixamos isso para trás. Não conseguimos nem inventar uma história direito. A magia já não existe. E ai daquele adulto que insiste em acreditar em tudo isso. É chamado de louco, no mínimo. Ainda assim, existem adultos que não se importam em serem considerados excêntricos e continuam a criar, imaginar e sonhar com mundos mágicos. Bom seria se todos nós mantivéssemos essa capacidade, mas que bom que muitos desses adultos nos presenteiam com histórias tão lindas que são capazes de, ao menos, despertar um desejo em nós. O desejo de não ser mais um adulto tão chato, preso em trabalho ou em problemas do cotidiano e sem a habilidade de se admirar, de acreditar em coisas impossíveis. Esse desejo é muito importante, porque ele é o começo de tudo. Não sei se você já leu o livro A História Sem Fim, de Michel Ende. Se você tem mais de 30 anos, já deve ter visto o filme pelo menos uma vez. Para os que apenas viram o filme, recomendo a leitura, porque, na minha opinião, a adaptação para o cinema não consegue dar conta de tantos detalhes. Principalmente porque se trata de uma história sem fim, que não tem final por dois motivos. Porque cada história que aparece no livro tem uma continuação que precisa ficar para outro momento, para não sair do eixo da história principal. E porque o fim do livro não é exatamente o fim da história, se é que vocês me entendem. As possibilidades a partir daí são muitas, inclusive para o próprio leitor. Bem, em A História Sem Fim, os desejos são muito importantes. É a partir deles que a história acontece. Tanto Atreyu quanto Bastian, personagens principais do livro, precisam desejar algo para encontrar o caminho a ser seguido. Mas eles não podem simplesmente inventar um desejo. Esse desejo deve vir naturalmente do coração deles. Isso é bem interessante, porque em certo momento, um deles deseja conseguir desejar. Mas deveria ser tão fácil. Nós, por exemplo, temos vários desejos todos os dias. Desejamos chegar logo em casa para descansar, desejamos encontrar pessoas queridas, comer comidas gostosas, desejamos ficar sozinhos, às vezes desejamos coisas não muito saudáveis e legais também. Mas fico pensando se esses desejos são inventados ou se são lá do coração. Fico pensando se, a certa altura da vida, perdemos a capacidade de desejar. E aí também seria preciso que algo desperte nosso desejo de desejar. Michel Ende, em A História Sem Fim, parece ter a intenção, entre outras coisas, de despertar em nós esse desejo tão incomum atualmente, de desejar viver em fantasia, esse mundo mágico, onde as criaturas mais impossíveis de serem imaginadas existem e onde os nossos desejos verdadeiros nos mostram um caminho a seguir. Mas não é um caminho qualquer, é um caminho que faz com que fantasia esteja viva, salva. É um caminho que continuará livre e disponível para quando quisermos voltar.